Efésios, capítulo 1. Antes de ler o texto, convido-os a unir a minha oração. Pai, nessa noite nós queremos pedir que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender os mistérios da Tua Palavra, a profundidade do texto que será apresentado. Nos ajuda a pegar essa palavra e não apenas compreendê-lo em nossa mente, mas em nosso coração, ela cresça, frutifique, ao ponto de ser aplicada em nossas vidas no cotidiano. A Tua Palavra em si já é majestosa. E nós, que somos pecadores, ficamos diminutos diante de tarefa tão hércula. Mas eu ainda mais sou responsável de transmiti-la agora para o Teu povo. Por isso eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Que o Senhor use a minha boca. Que só saia aquilo que o Senhor tem para edificar os meus irmãos. E o resto, se eu falar mais, que eles esqueçam tudo, Senhor. Mas tudo aquilo que eu falar, que vem de Ti, que fique gravado nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a me acompanhar na leitura do versículo 1 ao versículo 14. Nós não iremos trabalhar todos esses versículos, mas é uma perícope que em si só ela é densa, compacta e no original, na verdade, é uma sequência de frases, uma atrás da outra, que são conectadas. Então eu queria trazer o texto na íntegra, mas nós vamos dar atenção hoje à mote de introdução dessa epístola, os 3 primeiros versículos. Mas eu convido você agora a me acompanhar na leitura do versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Gente, de verdade, eu estou para iniciar essa série de sermões em Efésios
já faz um tempo. E, aliás, nas 2 últimas semanas, eu preguei em Provérbios. Por quê? Não é covardia, não. Na verdade, eu estava tentando reunir coragem para apresentar para a igreja sermões baseados nessa epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Porque a profundidade dessa epístola é realmente impressionante. É impressionante, o que torna a minha responsabilidade igualmente grande. Segundo Hernandes Dias Lopes, estudar essa carta deve gerar em nós o mesmo efeito que gerou em Moisés, quando, ao chegar ali diante da presença de Deus, buscando ver o que estava acontecendo, que a sarça estava ardendo em chamas, mas não sendo consumida, ouviu da boca do próprio Deus: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Toda a palavra de Deus é sagrada, é terra santa. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele se supera, ele consegue sintetizar teologia gigantesca em uma ou 2 sentenças apenas. Então eu venho com muita humildade diante dos irmãos, diante de Deus, trazendo a exposição desse texto. E eu vou ser bem sincero, a minha ardente oração é que os sermões nessa carta sirvam para inflamar o coração de vocês, trazer lágrimas aos olhos. Eu desejo do fundo do meu coração que depois de terminada a exposição de todos os textos, nós sejamos capazes de sermos ousados no testemunho do Evangelho. Nós veremos tantas coisas aqui. E por que eu li os 14 primeiros versículos? Gente, em primeiro lugar, que você não conseguiu. Eu não consegui. Numa primeira leitura, empreender, captar a profundidade do que o Paulo falou aqui nesses 14 primeiros versículos. A verdade é que se o Paulo fosse pentecostal, depois do versículo 14 ele ia começar a falar em línguas estranhas. Porque o texto é tão maravilhoso, tão profundo, com tanta riqueza, que você tem que ser tomado por um agir do Espírito Santo para externar esse entendimento acerca do texto. Mas como hoje nós estamos começando essa caminhada, e eu não sei quanto tempo levará, eu tenho que trazer uma introdução. Então, como introdução, eu vou me reter aos 3 primeiros versículos, e o tema do sermão dessa noite é baseado justamente no versículo 2, graça e paz. Aliás, eu não sei qual é o costume que você tem de cumprimentar os seus irmãos quando chega aqui na igreja. Aliás, dependendo da igreja, existe uma forma de tratamento muito mais específica. Algumas igrejas, as pessoas se cumprimentam com a paz de Deus. Outras igrejas, graça e paz. Em outras igrejas, como? Não sei. A paz do Senhor. Mas nós somos batistas, né? E a gente cumprimenta com boa noite. Mas o fato é que deveríamos usar essa expressão de Paulo, graça e paz. Mas não de maneira aleatória, avulsa, graça e paz. Mas através do conhecimento do que significa esse cumprimento, graça e paz. Então eu quero começar trazendo para vocês aqui, em primeiro lugar, o remetente. É uma carta, uma epístola, o remetente. Ninguém mais escreve carta, né? Mas escreve e-mail ainda. Então, o remetente. Remetente é aquele que envia a carta. Quem é o remetente da nossa carta? O apóstolo Paulo. Então, eu vou tomar por pressuposto que vocês já conheçam um pouco sobre a biografia do apóstolo Paulo. Principalmente o básico. Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo.
e foi transformado num apóstolo de Cristo. Antes ele mandava matar os crentes, depois ele morreu pelos crentes. Nós sabemos que isso aconteceu na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele, e ali ele foi cegado pela presença de Cristo, e ali ele aprendeu de Jesus Cristo acerca do que é a verdadeira religião. Então eu vou me abstrair de relatar essa conversão dramática do apóstolo Paulo e vou inicio apresentando o apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta. Então, quando isso acontece? Essa carta, o Paulo escreve quando estava preso em Roma. Ele já tinha passado por muitas tribulações, ele estava preso na capital, mas ele já tinha sido perseguido em Damasco, ele já tinha sido rejeitado em Jerusalém, ele já tinha sido esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Gente, imagine esse homem como sofreu. Mas não foi só isso. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele enfrentou o naufrágio. Sim, terrível, terrível. Foi picado por cobra venenosa em Malta. Foi fustigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebeu pelo menos 195 açoites dos judeus. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Hoje a gente não vai projetar. Então hoje vai trabalhar mais com a Bíblia mesmo, aberta. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Faremos a leitura do versículo 24 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: 5 vezes recebeu, é Paulo falando aqui, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Quem é de exatas? 5 vezes 39? 195. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? E quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Apóstolo Paulo já tinha passado por tudo isso daqui, gente. Mas não tinha acabado. Agora, esse experimentado apóstolo, ele está em Roma. Ele está preso, algemado, e durante 2 anos ele ficou lá, numa casa alugada, sob a custódia do imperador. Ele foi vigiado, não é por qualquer guarda, não, pela guarda pretoriana, a guarda de elite do Palácio Imperial. Ele ali, na sua prisão, ele não desanimou, ele não entregou os pontos, ele não abandonou a fé. Pelo contrário, ali da sua prisão, depois de ter passado tanta humilhação, tanta dor, tanta tribulação, ele encoraja os crentes de Roma, ele escreve cartas para as igrejas das províncias da Macedônia e da Ásia Menor. Longe de se considerar um prisioneiro,
de César, ele, na verdade, ele deu a si mesmo o título de prisioneiro de Cristo. Aí em Efésios mesmo, capítulo 3, versículo 1, que diz? Primeiro versículo. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de quem? De César? Não, de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E no 4.1, ainda em Efésios. Agora lá no 4.1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. 6.20. Efésios ainda, 6.20. Lá no final. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Novamente, ele diz, olha, estou preso, mas não é porque César mandou me prender, mas porque o amor que eu tenho por Deus me colocou aqui, e aqui eu me alegro estar sendo preso por Cristo. Ele, nessa situação, ele foi um arauto de boas notícias. Ao invés de adoecer, ele ardeu de zelo, de paixão por Cristo e doou a si mesmo, até que sua voz fosse silenciada. Paulo, ele continua aqui. Paulo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, vírgula. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de quem? De Deus. Paulo é apóstolo de Cristo. Não é por inspiração própria, não é por usurpação, e nem porque alguém indicou ele para ser apóstolo. Nenhum homem fez isso. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Isso é importante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque igreja nenhuma nomeia apóstolos. Homem nenhum pode se autodeclarar apóstolo. O apóstolo ele tem que ser chamado por Jesus. Nenhum homem pode se constituir nesse papel. É única e exclusivamente papel concedido por Jesus, papel de Jesus. Isso, é claro, nos traz uma constatação que é um pouco óbvia. Hoje não temos apóstolos. Hoje nós seguimos os ensinos dos apóstolos, mas nós não temos apóstolos. Russell Shedd, ele diz que a palavra apóstolo, ela indica o reconhecimento da autoridade do Paulo, que é baseado numa palavra aramaica, saliá. Esse termo lhe sugere que o apóstolo Paulo, ele é não apenas comissionado, não apenas um missionário que leva a mensagem, mas ele é o embaixador de Cristo que serve como um procurador, substituindo aquele que o enviou. Ou seja, o apóstolo ele pode tomar iniciativas. E o que ele fala, o que ele faz, é como se o próprio Cristo o dissesse e o fizesse. Hoje não temos ninguém que possa ocupar esse cargo. Como é triste ver pessoas usando o nome de Deus para oprimir a igreja do Senhor, abirrogando para si títulos cheios de pompa, mas vazio de autoridade. Muitos os casos. É claro que são lobos em pele de cordeiro. Se dizem apóstolos, profetas, realizadores de milagres, mas não passam de gurus. São charlatães da fé que levam milhares, se não milhões, ao erro. Nós devemos não apenas evitar esse tipo de gente, mas tendo oportunidade devemos desmascarar para que os incautos não se tornem vítimas de suas garras. Uma outra questão também muito importante e delicada é quanto à nossa própria confissão de fé. Aqui Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Nós
nos denominamos cristãos. Cristãos. A pergunta para nós é: pela vontade de quem? É pela vontade do pai, da mãe? É pela vontade do pastor? É pela vontade de um desejo de participar de um contexto social? Nós nos denominamos cristãos pela vontade de quem? De Deus? Não são poucas as pessoas que se dizem cristãs, mas não são convertidas. São pessoas emocionadas. Emocionadas. Vivem pela emoção de viver perto do agir de Deus e do povo de Deus. Mas elas não são de Deus. E é muito errado, assim como aqueles que se dizem apóstolos e não são. São vergonha para o Evangelho. Muitos se dizem crentes, cristãos, e não são. São vergonha para a Igreja de Deus. Uma boa resposta para a pergunta se você realmente é chamado pela vontade de Deus a se declarar cristão é o que acabamos de ler. Paulo, não preciso repetir, 195 açoites pelos judeus. Mas foi açoitado pelos romanos, foi preso, sofreu naufrágio, sofreu tanta desgraça na vida. E ele chegava e falava do amor, ele chegava e servia as pessoas, e as pessoas tacavam pedra nele, escorraçavam ele, tiravam sarro dele. E ele simplesmente ia para a cidade seguinte e continuava falando do amor de Jesus. Quanto pseudo-cristão que canta e às vezes até chora diante de um hino bem executado e declara um amor perfeito a um Deus perfeito. Muitos tatuam o nome de Jesus. Mas quando acontece, não é muita coisa. Às vezes é pouca coisa. Se afastem de Jesus. Não querem saber mais da igreja de Jesus. Não leem mais a palavra de Jesus. Não falam mais com Jesus. Não cantam mais para Jesus. O verdadeiro crente, ele sofre. Mas ele nunca desiste. Nunca abandona a Cristo. Nunca abandona a fé. Nós temos aqui, então, o remetente, o apóstolo Paulo, chamado por Deus, pela vontade de Deus. E o local? Essa está fácil, hein? Nós temos aqui, ó. Opção A, Rio de Janeiro. Opção B, São Carlos. E opção C, Éfeso. Eu vou chutar C, Éfeso. Mas que cidade era essa? Nós vimos um pouco recentemente na IBD, através das 7 cartas que foram enviadas ali às igrejas no Apocalipse, nós vimos que a primeira das cartas foi justamente para uma igreja na cidade de Éfeso. Éfeso nós vimos que era a capital da Ásia Menor, a maior metrópole da Ásia, na verdade. Ela abrangia uma extensa área e a população dela era maior do que a de São Carlos, mais de 300 mil habitantes. Para aquela época, gente, era muito grande. Muito grande. E o que tinha lá em Éfeso que chamava atenção? Lá era o centro do culto à deusa Diana, a deusa da fertilidade, cujo templo, localizado a cerca de 1.600 metros de altura, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o orgulho da cidade. Aqui na cidade nós nos orgulhamos de alguma coisa? Capital de tecnologia, o que a gente fala? São Carlos tem.
Hã? São Carlos tem. O que tem de deixa eu ver bom? Tem São Carlense. São Carlos tem de São Carlense. Mas aqui em Éfeso, o pessoal falava, gente, Éfeso tem o templo de Diana. E o negócio era tão impressionante que demorou 220 anos para ser construído. E era tão lindo, que naquela época corria ali um ditado popular que dizia o seguinte: o sol nada havia mais belo no seu trajeto do que o templo da deusa Diana. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Maravilhosa. Paulo esteve ali 3 anos naquela cidade. Durante 3 anos. Ele plantou a igreja ali naquela cidade de Éfeso. E aquela igreja se tornou realmente uma bênção para cidades em volta, para toda aquela região. Lá em Apocalipse, nós podemos lembrar que Jesus disse para aquela igreja que ela era uma igreja séria. Ela não tolerava os hereges, ela não suportava falsos apóstolos, ela rejeitava os nicolaítas, ela tinha um trabalho árduo, ela perseverava. Era uma igreja muito séria, mas ela tinha um problema. Qual é? Havia abandonado o primeiro amor. Havia abandonado o primeiro amor. Era uma igreja que estava satisfeita consigo mesma. Ela já não tinha mais o amor, o desejo de testemunhar por os de fora a redenção em Jesus Cristo. Era uma igreja calada. Não tinha mais o primeiro amor. Aquele amor que a gente não se importa se está passando vergonha ou não. A gente fala para a pessoa lá no colégio, olha, vai lá na igreja, tem uma palavra de Deus para você. A gente fala para o cliente, olha, você está passando por essa situação. Olha, leia o Salmo, leia a palavra de Deus. Você conhece uma pessoa 5 minutos e ela compartilha uma dificuldade. E você é ultra mega power, tímida. E você sai do seu lugar e fala assim, ô fulano, vem cá. Eu ouvi sem querer aí a sua dor, a sua dificuldade. Eu posso orar por você. Eu conheço Jesus. Ele transforma, Ele restaura, Ele cura, Ele salva. Essa igreja não fazia mais isso. Perdeu o primeiro amor. Mas nós percebemos também, lá em Atos 19, por favor, abram lá em Atos 19. Vamos ver um pouquinho mais sobre a cidade e sobre o que Paulo passou nessa cidade. Atos 19, versículo 23 ao 34. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Aqui o caminho, letra maiúscula, é por causa dos discípulos de Jesus, por causa do Evangelho, tá bom? A igreja do Senhor. 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis. Ártemis é Diana, tá bom? E que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina.
Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Diana dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava lá. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente. E ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Já pensou? Já pensou? Uns achavam que o culpado era o outro. Outros achavam que era o outro. Outros não sabiam nem por que estava lá. Mas todo mundo queria falar. Todo mundo tinha razão. E quando ele foi falar o que estava acontecendo, todo mundo tampou os ouvidos e começou a gritar: Grande é Diana dos Efésios. Grande. Parece uma coisa bem infantil, não é? Eu fico imaginando uma cena meio quarta série, sabe? Lá, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Mas é pior. São adultos. E esses adultos, eles gritam durante 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Esse é o lugar. Essa é a cidade. O que nos traz à mente é que não é diferente nos dias de hoje. Hoje, o mundo tampa os ouvidos e diz: eu não quero ouvir o que Deus está dizendo. Eu não quero. E quando você oferece a palavra de Deus e traz a razão, muitos gritam por horas suas agendas, suas vontades, os seus achismos. A palavra de Deus é atemporal e ela serve para os nossos dias e ela é aplicada à nossa geração. Naquele tempo, aqueles irmãos, Paulo e os companheiros de viagem, eles enfrentaram situações vexatórias como essa. Pergunto para vocês, meus irmãos, seremos nós covardes de calarmos a nossa voz por medo de um grupo barulhento, histérico, que não quer ouvir nada além de si mesmos? Nós somos um remanescente que devemos permanecer fiel, indo contra a cultura mesmo desse mundo. Nós não podemos ficar deslumbrados com as coisas desse mundo. São belezas terrenas. Sim, você é dona do seu corpo, é dono de tudo, é dono até de outras pessoas. Mas o cristão diz: eu não sou dono, eu sou servo. Meu dono tem nome, é Jesus Cristo. Nós devemos lutar contra a cultura vigente. Não devemos jamais perder o nosso primeiro amor. Não devemos jamais parar de pregar o Evangelho por medo de sermos colocados em situações como essas. Situações ridículas, sim. Constrangedoras e até perigosas. Recentemente um pastor foi preso
literalmente encarcerado. Por quê? Porque pegou um trecho das Sagradas Escrituras que ofende os servos de Diana. O que será daqui para frente? Eu não sei. Eu não sei. Mas dentro dessa igreja, nos lugares onde irei, eu sempre abrirei a minha boca e direi: grande é Jesus Cristo, o meu Salvador. Não vamos abrir mão do nosso primeiro amor. Não façam isso. Em nome de Jesus, eu clamo. Em nome de Jesus, não calem. Em nome de uma pseudo-paz. Quinta-feira nós estivemos aqui com a Café Teológico. Nosso irmão Luiz trouxe o estudo sobre o fruto do Espírito justamente nesse tema, paz. Ele foi muito feliz dizendo: o que o mundo chama de paz é só ausência de conflito bélico. Não é paz verdadeira. A paz verdadeira é diferente. A paz verdadeira só pode ser através de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro. John Bunyan, O Peregrino. Na pandemia eu dei esse livro nas quintas-feiras. Mas eu queria compartilhar com vocês, eu peço permissão de vocês e a paciência, eu quero ler um trecho desse livro. Conta a história, uma história fictícia, e por coincidência, John Bunyan, pastor batista, século século XVI. Ele estava preso, proibido de pregar, e ali ele escreve esse livro. E a tônica do livro é que ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vai aqui apresentando os personagens, o personagem cristão. Cristão é um homem que tem um fardo muito pesado, é o fardo dos seus pecados. E então ele ouve falar que vai chegar uma destruição. E todos serão condenados. Todos, inclusive ele. Então ele quer se salvar, ele quer a salvação. E ele não aguenta mais o peso daquele fardo. Então ele vai buscar a cidade celestial, onde ele ouviu falar que ali não tem mais nenhum fardo para ser carregado. Ali existe a salvação. Então uma história alegórica da caminhada de um cristão nessa terra. E ali o cristão, ele é o nome do personagem principal, ele está nessa caminhada. E ali ele vai encontrar muitas barreiras no meio do caminho. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que ele chega numa cidade. Uma cidade em que é chamada ali, é feita uma feira, chamada Feira das Vaidades. Eu vou ler o texto para vocês. Agora, como podem ver, continua o evangelista, um dos personagens, estão quase no fim do deserto, e portanto logo chegarão à cidade. Nela vocês serão duramente atormentados pelos inimigos, que muitos se esforçarão por matá-los. Podem estar certos de que um de vocês, ou ambos, precisará selar o testemunho que sustentam com o próprio sangue. Sejam fiéis, no entanto, até a morte. E que o Rei dos Reis, então, lhe conceda a coroa da vida. Aquele que há de morrer ali, ou seja, haviam dois personagens, o cristão e o fiel. Aquele que deverá morrer ali, conclui o evangelista, vai ser de morte inatural e provavelmente entre muitas dores. Terá, porém, quinhão melhor do que o seu companheiro, não só porque chegará mais cedo à cidade celestial, o céu, mas porque será poupado de muitas angústias que o outro encontrará no restante da jornada. Quando, porém, chegarem à cidade e se cumprir o que acabei de lhes dizer, então lembre-se desse seu amigo e procedam como homens, e não deixem de conservar a sua alma para Deus, seu fiel Criador. E então, diz assim,
Então vi no meu sonho, João Bano, que ao sair do deserto, logo viram à frente uma cidade, e seu nome era Vaidade. Lá acontece uma feira chamada Feira das Vaidades, pois a cidade é mais frívola que a vaidade. E também porque tudo que se vende ali, ou que ali chega, é vaidade. Como diz o sábio, tudo que vem é vaidade. Essa feira não é negócio novo, mas muito antigo. Vejam só a origem dela. Quase 5.000 anos atrás já havia peregrinos caminhando rumo à cidade celestial, como hoje essas duas pessoas honestas. Mas Beelzebul, Apolião e Legião, com seus demônios, percebendo que o caminho dos peregrinos rumo à cidade sempre passava por esse local chamado Vaidade, planejaram então estabelecer ali uma feira em que se vendesse toda sorte de vaidades e que durasse o ano inteiro. Logo, nessa feira, vende-se todo tipo de mercadoria, como casas, terras, negócios, lugares, honrarias, títulos, países, reinos, paixões, prazeres e deleites de toda espécie, como também prostitutas, cafetinas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e tudo mais. E além disso, nessa feira, sempre se vêem as mágicas, os engodos, jogos, brincadeiras, palhaços, ilusionistas e velhacos de toda sorte. Ali também se vêem, e sem motivo, furtos, assassinatos, adultérios, perjúrios, tudo bem tingido de vermelho sangue. O próprio príncipe dos príncipes, Jesus, quando esteve aqui, passou por essa cidade, rumo à sua própria terra. Isso também em dia de feira. Sim, e acho até que foi Beelzebul, senhor e líder da feira, que o convidou a comprar das suas vaidades. Mateus capítulo 4. Jesus sendo tentado no deserto. Se Cristo, ao passar pela cidade, tivesse adorado Beelzebul, isso teria feito senhor da feira, sim, por ser ele pessoa de dignidade. Beelzebul levou de rua em rua, mostrando-lhe em pouco tempo todos os reinos do mundo, para, se possível, incitar o bem-aventurado a barganhar e comprar algumas das suas vaidades. Mas Jesus não se interessou nem um pouco pelos seus artigos, e assim deixou a cidade sem gastar sequer um centavo com essas vaidades. A feira, portanto, é coisa antiga, de longa data, extremamente ampla e variada. O texto continua. Ele continua dizendo que quando o cristão chega lá, as pessoas oferecem, de bom grado, tudo que o mundo pode oferecer. Os prazeres desse mundo, a felicidade. Mas eles, fiéis a Deus, assim como o próprio Cristo foi fiel à própria palavra, eles não compraram nada dessa feira. E então, os vendedores da feira começaram a maltratar o cristão e o seu companheiro. E não satisfeitos, começaram a persegui-los. E não satisfeitos, prenderam em cadeias, exigindo que eles, crentes fiéis a Deus, comprassem nem que se fosse uma bugiganga, uma sequer. Mas eles preferiram a cadeia. E um deles, depois leiam o texto, o livro, um deles morre nessa cidade, por não querer participar da Feira das Vaidades. Meus irmãos, em Éfeso tinha uma deusa, falsa, mas adorada por uma sociedade cega, que consumia da ilusão do templo dessa deusa. Muitos, talvez por medo de não ficar na mesma situação dos companheiros de Paulo,
não ser perseguido por aquela sociedade que lucrava e que gritava sem parar. Mas, assim como o personagem do peregrino, Paulo e seus companheiros não abriram mão da sua fé e não se renderam aos gritos, não se renderam às açoites, não se renderam às tragédias desse mundo. Eles continuaram servindo a Deus. O texto bíblico é muito forte. Eu quero compartilhar um ainda mais forte com vocês. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Versículos que reforçam o meu argumento. Jesus falando aqui. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O remetente é Paulo. O lugar é Éfeso. E o destinatário? Quem são? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu começo a exposição dessa epístola me dirigindo a todos os santos e fiéis. Esta é uma carta para você. Esta é uma mensagem para você. Santo e fiel. Santo e fiel. Se você é separado do mundo, se você não sucumbe aos gritos, mesmo que estridentes e persistentes, se você está disposto a arrancar um olho, a cortar uma mão, para não viver em pecado e afrontar o Senhor seu Deus, como vimos pela manhã, que é algo absurdo e nojento, então essa carta é para você e essa saudação é para você. Versículo 2. A vocês, santos e fiéis, graça e paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus. A vocês, santos e fiéis, a vocês que não se comunam aos escarnecedores, vocês que não se assentam à roda dos zombadores, a vocês que são fiéis, mesmo diante de muitas tribulações, a vocês que não se corrompem, a vocês que não se entregam aos prazeres da sua carne, a vocês que são santos e fiéis, a vocês, e olha, a vocês, graça e paz. A graça, eu não terei o tempo de falar hoje com vocês. Eu vou deixar os próximos sermões. Mas a graça é a causa da salvação. Causa e efeito. O efeito é a paz. A causa é a graça. Não tem como ter paz sem ter tido graça. A graça é a raiz. A paz é o fruto. E o mais interessante, nenhuma das duas pode ser construída por mão humana. Nem a graça pode ser conquistada pelo homem, nem a paz produzida por suas ações. Nesse último café teológico, nosso irmão Luiz apresentou sobre o fruto da paz. E ele falou muito bem que a paz não é sentimento. A paz ela tem um sentido muito mais profundo
na língua hebraica, e ali ele compartilhou conosco um exemplo que eu achei muito bacana. Eu quero compartilhar com vocês, já pedi autorização para ele. Ele diz o seguinte, sobre uma experiência de um pastor chamado Igor Miguel. E ele vai contar um pouco sobre o significado da paz. Segundo a história, esse pastor Igor Miguel, ele foi para Israel. E lá em Israel ele queria comprar uma lembrancinha, sabe? Trazer, né, para o Brasil uma lembrancinha. Só que, apesar de hebraíce, falar muito bem o hebraico, ele não conseguia achar a melhor palavra por termo pagar. E ali ele perguntou para alguém que estava próximo qual era a palavra usada para pagar na língua hebraica. E alguém falou para ele, olha, a palavra é lechalem. E interessante que essa palavra usada em hebraico, ela na verdade é infinitivo de outra palavra que é muito conhecida por nós. Shalom. Já ouviram falar? Shalom. Shalom em hebraico é a paz. Essa paz, a paz de Deus. E lechalem é o infinitivo de shalom. E é interessante que a explicação que foi dada para ele é a seguinte. Pagar tem a ver com suprir uma ausência, uma falta. Quando ele entra numa loja, pega algo, aquele comerciante ele está em falta. Você entrou no comércio de alguém, você pegou um produto. Está dando sua posse. O dono do produto, o comerciante, ele não tem mais aquele produto. Está faltando no estoque dele, na prateleira dele, o que é dele. Mas aí o que acontece? Quando alguém vem e paga por aquele produto, a falta do comerciante, o que acontece? Desaparece. Desaparece. Então o termo lechalem é a ideia seguinte. Houve a falta de algo que precisaria ser suprida, sanada. E quando alguém vem e paga aquilo que foi subtraído, aquilo que foi retirado, aquilo que foi consumido, aquela falta deixa de existir. Ela foi preenchida novamente e tudo está em paz novamente. A ideia é o seguinte. Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim. Não falta nada. Todo dia, no final do dia, Deus vinha e conversava com eles, pessoalmente. Paz. Paz completa. Mas então a serpente vem e diz para Eva, Eva, não é bem assim. Você não tem tudo, você não tem a paz. Paz você vai ter quando comer do fruto. Então você será preenchida de um conhecimento tal que será como Deus. E aquela paz que ela tinha com Deus, ela perde. Porque foi enganada. E aquilo que ela tirou, que era o fruto, que Deus disse, não faça, criou um vácuo, criou um espaço, criou um buraco no relacionamento Deus e homem, homem e Deus. Não tem mais paz. Não tem mais shalom. Tem dívida. Tem ausência. O problema é que nem a serpente, nem Eva, nem Adão, nem eu, nem você somos capazes de trazer a paz novamente nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque foi consumido. Não pode ser mais restaurado aquilo que já foi tomado. Quem pode? Quem tem o poder de chegar diante dessa guerra espiritual e falar lechalem? Quem pode pagar? Jesus. Na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, nós poderíamos também dizer Jesus disse lechalem, foi pago. O buraco, a guerra foi dirimida. Não existe mais. A morte de Cristo pagou.
E a paz, não artificial, não a do mundo, mas a paz com Deus, foi restaurada, pois tudo foi pago. E é interessante que nesse mesmo estudo, nosso irmão trouxe para nós um outro conceito, muito correto. Se a paz com Deus é a paz comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e agora não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais em guerra com Deus, porque nós agora temos paz com Deus, nós recebemos de Deus a paz dele. A paz com Deus nos capacita a receber a paz de Deus. Duas pazes são. Uma é da salvação, a outra é da convicção do senhorio, soberania, do amor do Senhor sobre nossas vidas. E a paz de Deus, meus queridos, a paz de Deus não é aquela sensação de tranquilidade que a gente tem quando tudo vai bem. Sabe? Não é. Não é uma serenidade tipo, tá tudo tranquilo. A paz de Deus, ela é de Deus, porque pode estar tudo ruim. Você pode estar desempregado. Você pode estar sem dinheiro. Você pode ter recebido uma notícia que alguém que você ama morreu. Você pode estar sendo perseguido no trabalho, no colégio. Você pode estar enfrentando tentação do inimigo e parece que o próprio cão, em pessoa, se incumbiu de tentar destruir sua vida. Está tudo difícil. Mas você tem a certeza absoluta que Deus é soberano e vai se cumprir na sua vida o que está escrito em Romanos. Carta escrita também por esse apóstolo, o Paulo. Nem altura, nem profundidade. Nem anjos, nem demônios. Nem coisas do presente, nem do porvir. Nada, nenhuma criatura, nada poderá nos separar do amor que temos em Cristo. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. O mundo está olhando para você. Você foi naufrágio, Paulo. Apedrejado, Paulo. Açoitado, Paulo. Foi humilhado, Paulo. Foi rejeitado, Paulo. Mas o Paulo tem a paz de Deus. Por quê? Porque em Cristo ele já tem a paz com Deus. E eu digo para você, você quer ter a paz de Deus? Você precisa ter a paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, nunca terá a paz de Deus. Essa paz, a Bíblia mesmo diz, uma paz que excede todo entendimento. O mundo não conhece. O mundo chama de paz, sabe o quê? Cessar a guerra, cessar, não jogar míssil. Não é isso que estamos vendo na TV? Oremos pela paz em Israel. Oremos pela paz na faixa de Gaza. O que as pessoas desse mundo chamam de paz? É parar de um tacar míssil no outro. E se eles pararem? Os jornais dirão: paz no Oriente. Mas, de fato, haverá paz? Não, porque eles não conhecem a Deus. E quem conhece a Deus sabe que a paz só é possível se os seres humanos têm paz com Deus. Se não tiver paz com Deus, ele não tem a paz de Deus. A paz não é a ausência de conflito. Essa paz do mundo é artificial. A paz do mundo diz: tem problema com sua mãe, com seu pai? Se afasta deles. Tem problema com alguém? Não fala mais. Rejeita. Mas a paz de Deus, ela traz uma verdadeira paz. Porque mesmo que nós estejamos em conflito com alguém, nós sabemos
nós sabemos que é somente através do perdão, da restauração das pessoas com Deus, que a paz é possível. Verdade. Hoje, muitos sofrem, são atormentados, não têm paz, porque não foram restauradas em seu relacionamento com Deus, e por isso desconhecem a paz de Deus. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 e 7. Diz assim. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou abrir um parênteses aqui, antes do texto, que é de Paulo. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui versículo 2 de Efésios. A vocês, santos e fiéis. Aí eu coloco aqui um Ctrl+V no versículo 6 de Filipenses 4. A vocês, santos e fiéis, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de quem? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A vocês, eu termino o sermão dessa noite e a introdução dessa epístola, desejando do fundo do meu coração graça e paz. Graça. A Deus toda a glória. Amém.